Estradas esburacadas, portos arcaicos e riscos de apagão. Este é o retrato de um país que não investe em infraestrutura. O resultado? Bilhões de reais desperdiçados todos os meses. Para tentar reverter esse quadro, o governo viu na iniciativa privada uma saída. Em dezembro de 2004, o Congresso sancionou a Lei 11.079, que aprovou as parcerias público-privadas. O Brasil parece tomar o rumo do desenvolvimento, embora o resultado só possa ser visto daqui a alguns anos. Entendo o que são as PPPs, parcerias público-privadas. Os reflexos diretos de uma PPP para a sociedade. Boa tarde, o Contraponto está no ar. Índices apontam que o Brasil está crescendo economicamente, mas para que esse quadro se mantenha, é preciso que haja investimento em infraestrutura. Rodovias, ferrovias, portos e energia. Estes devem ser os investimentos prioritários para que o país não recue o ciclo de crescimento econômico. Dessa forma, as indústrias podem aumentar a produção, exportar mais e gerar empregos. Uma parte da infraestrutura é estrada. Se você não tem estrada, você não consegue transportar. Da mesma forma, quer dizer, se você vai exportar, você precisa ter portos de qualidade, porque portos de má qualidade acabam aumentando o custo da exportação, você perde competitividade no exterior. E o Brasil tem problemas graves de infraestrutura, como a má qualidade das estradas, o que dificulta a entrada e saída das cargas nos portos. Pensando em termos de estrutura logística, os investimentos mais prioritários seriam, por exemplo, a construção de ferroanéis em torno de algumas cidades, o tramo norte em São Paulo, em Curitiba, em Belo Horizonte. Rodoanéis, como por exemplo aqui o Arco Rodoviário do Rio de Janeiro, que ligaria o Porto de Sepetiba à rodovia Dutra, que é o eixo Rio-São Paulo. Com a construção do arco rodoviário, os caminhões que vêm pela Via Dutra não vão mais precisar passar pelo Rio de Janeiro para chegar a Sepetiba. Com acesso mais fácil, o porto pode ser melhor aproveitado. Eu acredito que o arco rodoviário vai ser mais um degrau importante para se atingir, tornar o Porto de Sepetiba um hub port, um porto concentrador, um porto importante para o Brasil. A falta de investimentos em infraestrutura pode levar a situações como o apagão de 2001. A crise energética interrompeu um ciclo de crescimento e provocou uma perda no PIB estimada em 30 bilhões de dólares. A capacidade produtiva de energia elétrica, principalmente, cresceu a uma taxa muito pequena nos últimos 10 anos e que fez com que você gerasse escassez de energia em 2001. Houve uma mudança nas regras agora no ano 2003 e 2004 no setor e aparentemente algum investimento está começando a surgir nesse setor. Para falar sobre o assunto, trouxemos ao nosso estúdio o procurador do Estado, Marcos Juruena, e o professor do Departamento de Economia da PUC, Jorge Viana Monteiro. Procurador, quanto o Estado perde por não ter infraestrutura adequada em determinados setores? Bom, se o país não se organiza para ampliar a capacidade de geração de novos produtos e de escoar essa produção, acaba perdendo em novos negócios, em investimentos e, com isso, na geração de empregos, na capacidade de consumo, o que acaba resultando num impacto na sua capacidade de arrecadação tributária que gera os recursos para novos investimentos e faz, então, a economia se movimentar. Professor, os juros altos inibem os investimentos em infraestrutura? Essa é uma questão importante para se considerar as parcerias público-privadas. Primeiro, pelo fato de que nenhuma outra economia do porte da brasileira e no estágio de ajuste fiscal violento que a gente tem, lançou um programa pretende lançar um programa tão abrangente de parcerias público-privadas. Então, não é apenas a questão dos juros altos que pode criar problemas, mas também o fato de que o setor privado pode não se sentir atraído na dose apropriada que o governo espera e então esse programa de parcerias teria um retorno aquém do esperado, né? Agora, certamente, com um programa de ajuste fiscal, com taxa de juros altos, prolongado demais, isso daí certamente não é muito interessante para se ter bom rendimento na política de parcerias público-privadas.
Procurador, no setor de energia, por que as privatizações não foram capazes de resolver os problemas de infraestrutura? Porque a privatização é uma mera venda de patrimônio. Vendeu-se aquilo que já existia. Não se ampliou o parque de geração e o parque de transmissão e de distribuição de energia. Isso deveria ser feito por meio de concessões de novas linhas de produção, de transporte e de distribuição de energia. Acontece que nem sempre isso era viável, porque as tarifas cobráveis pelos concessionários não seriam suficientes para amortizar esses investimentos e para propiciar um retorno lucrativo para esses concessionários. Daí a ideia da PPP propiciar a possibilidade do poder público subsidiar essas tarifas de modo a que a atividade seja lucrativa e interessante para o setor privado e, consequentemente, para o país. Professor, quase metade das rodovias federais está mal conservada e os portos não têm capacidade para escoar a produção. Qual é o impacto disso para a balança comercial e para o PIB? Bem, mesmo com essa deficiência toda que a gente tem tido em infraestrutura, as exportações cresceram muito, nós estamos num patamar bastante interessante de 100 bilhões de dólares anuais. Na realidade, vai se poder ir mais além do que isso na taxa que a gente precisaria, né? Então, certamente, as parcerias são importantes para tentar recuperar essa malha rodoviária, portos, etc. Agora, não sei bem se isso vai se desenvolver no ritmo apropriado para ter um impacto tão apreciável nas exportações, mas certamente um investimento nessa infraestrutura é uma condição muito relevante para a longo prazo a gente poder não só manter exportações no nível alto, mas até ter taxas de crescimento dessas exportações bastante maiores do que a gente tem tido. Depois do intervalo, a gente volta com o economista Jorge Viana Monteiro e com o procurador Marcos Juruena. Daqui a pouco, saiba o que são as PPPs. Estimular a iniciativa privada a investir em infraestrutura para fazer o país crescer. Esta ideia está na Lei das Parcerias Público-Privadas, as PPPs. A Lei das PPPs é uma nova forma de permitir a entrada do capital e da gestão privada em áreas que geralmente são de responsabilidade do Estado. Para atrair os empresários, o parceiro público garante ao privado uma margem mínima de lucro, desde que a empresa cumpra as exigências acertadas no contrato. Nada melhor do que ter o governo como parceiro nesse aspecto, né? Ou seja, a garantia de uma iniciativa privada ter o governo como parceiro. Entendo que não vai nunca essa empresa falir, a não ser que haja uma administração extremamente estapafúrdia, de forma que os dois não consigam manter um nível mínimo de lucratividade. Com a implantação das parcerias, o governo pretende melhorar o sistema brasileiro de transportes sem recorrer às privatizações. Aqui no Porto de Sepetiba, o projeto é melhorar a infraestrutura portuária com a construção da zona de apoio logístico. A participação prevista do setor privado é de 50%. As obras incluem a ampliação do porto e a modernização de terminais e pavimentos internos, e deve ficar pronta no final do ano. Só em janeiro, o porto recebeu, em média, 500 caminhões por dia, 7 vezes mais do que no mesmo período de 2004. E o movimento ainda deve aumentar com a duplicação da BR-101 no trecho entre Santa Cruz e Itacuruçá e com a construção do arco rodoviário, que vai interligar 4 rodovias federais. Todo o escoamento de Minas Gerais, do Centro-Oeste, poderá vir para cá, para o Porto de Sepetiba. Continuamos com o professor da PUC, economista Jorge Viana Monteiro, e com o procurador do Estado, Marcos Juruena. Professor, hospitais, escolas públicas e presídios também podem ser construídos através de PPPs. Nesses casos, como fiscalizar se os termos do acordo estão sendo cumpridos? Bem, a ideia de parcerias público-privadas é bastante ampla, né? Quer dizer, a experiência de muitos países, como dos Estados Unidos,
e alguns países europeus, dá um leque enorme, inclusive essas áreas todas que você citou. E esse é um problema sério para o caso do Brasil, porque a política de parcerias público-privadas ela devia ser discutida mais a fundo, porque na realidade é uma política extremamente complexa e que coloca uma demanda enorme na capacidade de coordenação do governo, coisa que o governo brasileiro tem sido muito fraco de longa data. E esse é um problema sério se houver chance de ter parcerias tão variadas e tão volumosas simultaneamente. Esse vai ser um dos problemas muito graves a serem resolvidos, né? Ou seja, como mensurar desempenho, como monitorar isso, se isso vai ser tudo centralizado. Agora, eu acredito que muitos desses investimentos, no caso do Brasil, isso será talvez mais bem localizado na alçada da unidade estadual, não é? Ou mesmo do município. Mas como no Brasil o federalismo é manco, na realidade todo mundo vai ficar olhando para o governo federal dar o primeiro passo. Procurador, que vantagens os empresários terão com a lei das PPPs? Olha, a grande dificuldade em contratar com o poder público era o pavor do empresariado em cobrar as obrigações devidas pelo poder público, que no caso da PPP é evidente porque há uma soma de recursos públicos e privados. Com a lei de PPP, o que se estabelece é um conjunto de elementos facilitadores para garantir o cumprimento da prestação que cabe ao poder público. Seja, primeiramente, pela discussão fora do Poder Judiciário, pela via da arbitragem, que é a mais célere, mais especializada, que um judiciário abarrotado de processos, seja pela via da eliminação dos privilégios processuais que existem em favor da fazenda pública, que passam a não existir na cobrança de dívidas, que vão ser dívidas cobráveis junto a um fundo que tem uma personalidade de direito privado e, portanto, sem todas as prerrogativas que são dadas às entidades da administração pública. Isso agiliza o processo, isso agiliza a cobrança, fora o fato de já existir uma garantia financeira para esses pagamentos previstos no contrato. Construção do anel ferroviário de Curitiba e do arco rodoviário do Rio de Janeiro. Ampliação do porto de Itaqui, no Maranhão. Conheça na reportagem as principais propostas de parcerias. Rodovias, ferrovias e portos são as principais áreas de interesse das parcerias público-privadas. E já existem, inclusive, alguns projetos com possibilidade de execução até 2007. No Maranhão, estão previstas a recuperação e ampliação do porto de Itaqui. Serão investidos R$ 160 milhões, com participação de 60% do setor privado e do BNDES. A construção da BR-493, conhecida como Arco Rodoviário Metropolitano, é uma das obras mais aguardadas. A estrada ligaria Itaboraí a Itaguaí. Além de facilitar o escoamento de mercadorias em direção ao porto de Sepetiba, o arco reduziria o trânsito de caminhões na cidade do Rio de Janeiro. E ainda interligaria a Rio Santos, a Via Dutra e a Rio Juiz de Fora. Na região sul, um dos principais projetos é o contorno ferroviário de Curitiba, que tem como objetivo ampliar o acesso aos portos de Paranaguá e São Francisco do Sul. Professor, de que forma o governo vai garantir o lucro das empresas privadas? Esse é um aspecto delicado, porque a ideia de parcerias público-privadas é justamente que o governo se desonera dessas coisas, né? E a experiência com privatizações, né? Em 2003 tivemos um caso rumoroso do ministro Miro Teixeira, então o ministro Miro Teixeira, com o pessoal da área de telefonia, né? De questão de tarifas, né? Então isso me parece que tem que ser evitado mais ainda no caso de parcerias, porque o risco deve ser corrido pela parte privada, né? E isso vai ser de alguma forma minimizado pelo fundo garantidor que a lei prevê. Mas certamente a prática dessas parcerias vai revelar o quanto o governo poderá se envolver na concessão de garantias de lucro, como você mencionou aí na sua pergunta. Obrigada, professor Jorge Viana Monteiro. A gente continua com o procurador Marcos Juruena no próximo bloco. E a seguir, o impacto das PPPs na sociedade.
contas de energia e pedágios mais baratos. Saiba como a população vai aproveitar as vantagens de uma PPP. Uma das principais consequências das PPPs é o equilíbrio entre os gastos do governo e de empresas privadas. Na elaboração do projeto de uma obra, é estipulado o valor da construção e uma margem de lucro. Se o rendimento for abaixo do esperado, o governo deve cobrir o prejuízo. Hoje, uma grande obra é feita por concessão, ou seja, não existe contribuição do capital do governo. A vantagem de uma PPP é evitar que a população arque com possíveis despesas. No caso da construção de uma rodovia, os reflexos de uma parceria público-privada são percebidos através do pedágio. A Ponte Rio-Niterói, um exemplo de concessão, tem como única responsável uma empresa privada, a Ponte SA. Nesse caso, a concessionária que cuida da estrada é livre para determinar o preço do pedágio. Mas as consequências que uma PPP pode gerar não se limitam ao setor rodoviário. Podem também interferir na área de energia. É o que explica o professor Luiz Roberto Cunha. No caso das PPPs, é uma discussão que tem sido muito presente na sociedade. Não é que a mudança do indexador, seguramente no caso de uma PPP, onde você vai ter o Estado, nos seus diversos níveis, principalmente federal e estadual, participando do projeto junto com a iniciativa privada, você vai poder definir um indexador mais adequado, ou seja, alguma coisa mais ligada aos custos mesmo de geração. Para alguns políticos da oposição, é preciso ter cuidados na elaboração de um projeto de PPP. As PPPs são uma solução para um problema grave que o Brasil atravessa. Agora, elas precisam dessa atenção. Quando você diz o pedágio não sair tão caro para a população, significa que alguém vai pagar essa conta. E essa conta é paga, em geral, pelo governo. Há uma série de problemas, sob o ponto de vista da responsabilidade fiscal, dos custos que isso pode gerar lá na frente para um governo daqui a 15 anos que não assumiu esse compromisso, mas também não pensaram nele quando se assumiu esse compromisso. Aqui no estúdio, o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha e o procurador do estado Marcos Juruena, que volta a conversar com a gente. Procurador, as pessoas se queixam dos preços dos pedágios e das más condições das rodovias. Com as PPPs, os custos para a população poderiam ser mais baixos? Veja bem, o pedágio é calculado não só em função do número de quilômetros de uma rodovia, mas também pelo volume de veículos que se utilizam daquela rodovia e o volume de negócios associados que podem ser empregados naquela rodovia, como, por exemplo, exploração de painéis, postos de gasolina, restaurantes. Só quando, com o uso dessas receitas auxiliares e o pedágio não se conseguir convencer o setor privado a executar esse investimento, é que vai ser legítimo o uso das PPPs. Nesse caso, uma rodovia que não poderia ser concedida passa a se tornar viável com uma garantia de pagamento pela administração pública de uma parcela das receitas necessárias a viabilizar o investimento. Deputado, o governo se compromete a arcar com possíveis prejuízos de uma obra feita em parceria. O governo atual tem condições de investir em muitas PPPs? Olha, investir em PPP tem. Em arcar com prejuízos, absolutamente não. Até porque, já dizia o falecido Tancredo Neves, que o prêmio do risco é o lucro. Então, não pode haver num sistema capitalista nenhum negócio que tenha absoluta certeza de ganhos. E há uma certa confusão entre o que seja uma concessão e uma parceria público-privada. Por exemplo, a linha amarela, público-privado. E por que foi? Porque parte do recurso foi do município e parte do recurso foi da iniciativa privada. Então, houve uma parceria público-privada. E, evidentemente, o valor do pedágio fica para cobrir a parte de investimento da iniciativa privada. Então, a parceria público-privada visa haver esse investimento de ambas as partes, né? E estou falando na área de rodovia. E a concessão, o investimento é todo privado. E o pedágio é que vai remunerar o capital investido e depois vai dar o lucro. Então, essa grande novidade que está se discutindo da parceria privada já tem algumas experiências já aqui executadas no Brasil. Agora, isso não pode ser vista como panaceia, como solução que vai resolver a carência de infraestrutura do Brasil. Há que o governo ainda federal e os governos estaduais e municipais investir muito, né, para que o Brasil tenha infraestrutura
para suportar o nosso processo de desenvolvimento. Procurador, a senadora Heloísa Helena argumenta que as PPPs são um passo para o desmonte do Estado. As PPPs seriam uma forma de privatização mascarada? Eu não tenho esse mesmo tipo de pensamento. Como mencionei antes, a privatização é uma venda de patrimônio. Na PPP, o que se tem é um formato diferenciado de concessão. Se concede um negócio que é e continua a pertencer ao Estado e apenas se estabelece uma forma diferente de gestão dos recursos para esse negócio. Mas ele continua sendo um negócio público e, portanto, o Estado não deixa de ser dono dele e, consequentemente, o que se faz é uma mera administração privada de uma atividade de interesse público. Deputado, a lei prevê uma cota de 1% do PIB para gastos em PPPs. Por que se diz que o governo não conseguiria respeitar a lei de responsabilidade fiscal? No meu entendimento, pode vir a respeitar. Porque qual é o desafio da parceria público-privada? É que o governo, investindo menos, vai conseguir executar muito mais, né? Porque ele vai investir 1% do PIB e outro por cento correspondente a esse PIB vai ser investido pela iniciativa privada. Ora, se os procedimentos licitatórios que definam, né, quem vai ser o parceiro privado do governo, se essas regras forem claras, se o contrato for muito bem feito, se agências fiscalizarem, você pode cumprir a lei de responsabilidade fiscal, né? Porque esse 1% do PIB tem que estar amarrado no orçamento da União, não é um dinheiro que vai ficar solto, né? Então, eu acho que não há dificuldade, desde que todas as questões legais sejam cumpridas, de você ter parceria público-privada e, ao mesmo tempo, respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Obrigada, procurador Marcos Juruena. O Contraponto fica por aqui. Se você quiser falar com a gente, ligue para 3114-1143. Ou então, acesse o nosso site www.puc-rio.br/TV PUC Rio. Até a próxima!